Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos abrir Salmo 50. Salmo 50, versículo 14 e o 23. Salmo 50, versículo 14 e 23. Amém? Hoje é o dia de nós celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. É uma noite de gratidão. E que você possa estar aqui com esse coração agradecido pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. Amém? Eu vou ler na minha Bíblia, que é a linguagem atualizada. Diz assim: que a gratidão de vocês seja o sacrifício que ofereçam a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. 23. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Amém? Que você realmente possa estar tendo um coração agradecido por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará. Nós sabemos que nós muitas vezes possamos estar enfrentando dificuldades, situações que nós não esperávamos, talvez com uma enfermidade, talvez com problema na família, um problema financeiro, mas que hoje você possa estar entregando tudo nas mãos de Deus, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas, e que você possa estar agradecendo, porque hoje é o dia de nós celebrarmos todo o sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Vamos estar orando e entregando esse momento ao Senhor. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, continue nos abençoando, Senhor. Fala aos nossos corações como o Senhor já tem falado. Muito obrigada, Jesus, por todo o dia que o Senhor nos deu, Senhor, e por esse momento de estarmos na Tua casa, Senhor, celebrando, Senhor, e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua conosco, Senhor, e fala conosco, Senhor, através dos louvores, da mensagem, Senhor, desta noite. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe do que nós precisamos, Jesus. Que nós possamos estar sensíveis à Tua voz, Senhor, a voz do Espírito Santo. Que nada venha nos impedir, Senhor, seja qualquer tipo de preocupação, Senhor, seja o que for, que o inimigo não tenha poder sobre nossas vidas, mas que nós possamos estar dando, Senhor, total liberdade ao Teu Espírito Santo, Jesus. Que nós possamos estar sensíveis, possamos estar abrindo os nossos ouvidos e nosso coração, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nosso meio esta noite, Senhor. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe, Senhor. Vem estar falando, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Se faz presente em nosso meio, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte? Amém. Aleluia. Quem está com o coração alegre aí, diga glória a Deus. Quem pode levantar sua mão direita para o céu e dizer: Senhor, obrigado, porque hoje à noite nesta igreja vai ser lindo. Até o final desse culto vai ser lindo o que o Senhor irá fazer. Fala: em nome de Jesus, eu creio. Aleluia. Eu creio que o Senhor já está aqui. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
Olha só as mãos para o alto em nome de Jesus. É para isso que nós viemos aqui, nos reunimos. Criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu. Maravilhoso és estar em tua presença. Maravilhoso és poder te adorar. Maravilhoso és estar em tuas vestes. Maravilhoso és contemplar, Senhor. Vamos mais uma vez, maravilhoso. Maravilhoso és estar em tua presença. Aleluia. Maravilhoso és poder te adorar. Maravilhoso és tocar em tuas vestes. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está aqui neste lugar. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio em ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio,
tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Quem é este que vem nos abraçando? e quem Este que vem nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, Jesus de Nazaré, em amor. Ele é Ele é tão manso, cuida dos corações. e Ele entrou Ele entrou em casa, Ele está na mesa. Ele nos... Vamos levantar nossas mãos para o alto e dizer: esperando. Nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao soldado, nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa. Diga isso com o pé. Perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda. Nós preparamos a Toma o teu lugar, Senhor. Tome o lugar. Nós arrumamos a casa. perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra, Senhor. Aleluia, aleluia. Tome o teu lugar. Tome o teu lugar aqui. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Levante as tuas mãos em nome de Jesus. Quem é este que até o mal lhe obedece? Quem é este? Não é um fantasma, não, não. É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. E se você abrir teus olhos espirituais, você vai enxergar Ele aqui. Oh, toma o teu lugar, tome o teu lugar, tome o teu lugar. Oh, quem é este que vem Nos abraçando. Quem Este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar. em amor. Ele é tão manso. Cuida dos corações. Ele entrou em tua casa. Ele está na mesa. Ele tem te observado dia e noite. Ele tem visto o seu clamor. Ele tem visto muitas vezes o seu desespero, dizendo: Senhor, parece que eu estou só. Mas nessa noite Ele manda te dizer: eu estou no controle.
isso, levante as suas mãos para o alto, e começa a dar glória, começa a dar aleluia, e começa a bendizer o nome daquele que é. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Que gente bonita, né? Acende as luzes. Alguém chegou perto de você aí que não estava? Quando chegou meio no escuro, assim, ó. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Oh, você não estava aí, agora chegou. Que joia que você está aí. Que legal. E aí vai sentando. Pode se assentar aí na sua cadeira. Em nome de Jesus, essa é uma noite muito especial, porque Jesus está nesse lugar, não é? E é necessário que você, com a mesma vivacidade, preste atenção, com a mesma vivacidade que o cego de Jericó chegou a Jesus Cristo, é necessário que nós nos acheguemos a Ele também, ainda hoje. Com a mesma intensidade e vivacidade que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos chegou a Jesus e tocou numa pontinha do seu vestido. Ela nem precisou abraçar Jesus. A Bíblia diz que ela tocou na pontinha de Jesus, do vestido de Jesus e fez Jesus parar para ela. Porque Jesus percebeu a necessidade, percebeu o coração dela, a angústia dela. E essas coisas, meus irmãos, ainda hoje fazem Jesus parar. Se você está aí angustiado, desanimado com alguma uma questão, alguma coisa na sua vida, eu quero dizer assim para você, Ele está no controle. Amém? E hoje é a noite do teu milagre, se você quiser. Creia que Jesus Cristo pode fazer. Obrigado, essa é a Manu. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Hoje é culto de Santa Ceia, culto de celebração e culto, quero lembrar os irmãos todos, que hoje é um culto onde toda a nossa programação, nosso culto, nossas músicas, nossa pregação, ela é voltada para esse símbolo que é a Santa Ceia, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Sempre dizemos aqui, né? Uma igreja, ela não pode se ater na sua mensagem apenas em outras questões. Ela tem que falar da vida cotidiana das pessoas, sim. Ela tem que falar da vida familiar das pessoas, sim. A Bíblia está aqui para isso. Ela fala de todas as áreas da nossa vida, nos aconselha e nos orienta. Mas a igreja evangélica protestante, ela não pode perder a sua essência. E a sua essência é exatamente o que retratamos nessa noite, nesse culto. É a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Pois se Jesus não tivesse morrido, nós não estaríamos aqui. E se Ele não tivesse ressuscitado, nós também não teríamos esperança de que alguma coisa poderia acontecer conosco. Então, hoje é uma noite de celebração, onde nós lembramos a sua morte, e nós celebramos a sua ressurreição. E tenho certeza, isso é determinante nas nossas vidas. Nós não vivemos como as outras pessoas, né? Sem rumo, errantes por aí, levanta de manhã, vai trabalhar só para o seu pão, né? Isso é uma vida muito tacanha, muito pequena, e ela não preenche. Não preenche. As pessoas ficam num ciclo vicioso, só levantando de manhã, trabalhando, estudando, buscando sei lá o quê, e para final da vida perceberem e falarem assim, puxa, não tenho contentamento nos meus dias, né? Mas você está diante de um Deus que é eterno e que tem uma mensagem eterna e que satisfaz os nossos corações. Que essa seja a sua expectativa nessa noite, eu tenho certeza, Ele vai suprir a sua expectativa. Irmãos, nós rapidamente temos algumas coisas para fazer hoje, e nós queremos terminar o culto hoje até 1:30, mais ou menos, né? Olha, vocês falam, vocês são falsos mesmo, né? Olha aqui, não vai ser 1:30, mas nós vamos rapidamente, temos algumas coisas, temos algumas visitas ilustres aqui também, queríamos apresentar, mas esse momento agora, irmãos, é o momento das nossas contribuições. Temos alguns visitantes, eu não sei, os nossos visitantes talvez nunca tenham ido numa igreja evangélica, e talvez esse seja um momento difícil para algumas pessoas. Fala-se tanto mal desse momento, né? Mas, enfim, as pessoas que falam mal é porque não entendem, não compreendem e não se baseiam pela palavra de Deus.
Então nós, nessa igreja, ficamos muito tranquilos em relação a esse momento das contribuições e momento de contribuição numa igreja evangélica, porque contribuições, o nome é muito abrangente, né? Pode ser qualquer coisa, contribuição. Numa igreja evangélica, as contribuições financeiras têm 2 nomes, dízimos e ofertas, são dessa forma. E a igreja quadrangular, para aqueles que não sabem, é bom sempre lembrar, a igreja quadrangular tem um sistema de se manter seus prédios, manter a sua estrutura, né? E é mais ou menos assim, cada um por si, tipo isso. Então, quero dizer assim, para quando você vê uma igreja assim, outra igreja quadrangular, você às vezes pensa assim, como é que se mantém tudo isso, né? Então, na nossa igreja, independente das outras, né, não é uma crítica, mas a nossa denominação não vem dinheiro de fora, irmãos, não vem dinheiro de Roma, não vem dinheiro lá de Los Angeles, onde é a sede da nossa igreja internacional, porque a igreja quadrangular entende que a obra local, ela é de Deus. E que se foi Deus que plantou essa obra, o próprio Deus mantém ela. Através de quem? Através das pessoas que entendem essa visão, que gostam, que são abençoados por essa visão. Então, essas mesmas pessoas, elas mantêm a igreja. Então, é dessa forma que a igreja quadrangular se mantém. Nós mantemos essa estrutura com as contribuições dos irmãos que frequentam aqui e acreditam na gente, né? Sabe, tem confiança em nós. Mais a mais, de qualquer maneira, dízimos e ofertas é algo bíblico. A palavra de Deus fala muito a respeito disso. E, diferente de algumas pessoas que dizem por aí, é algo tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Claro que num culto como esse, nós não podemos nos debruçar nesse tema, não há tempo para isso. Mas acredite, irmãos, dízimos e ofertas, contribuições para a obra de Deus, elas são bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quem entende isso, assim como em algum momento eu compreendi, acaba recebendo todas as bênçãos que Deus tem nesta área também. Então, nós somos divididos, o ser humano, em corpo, alma e espírito. E essas 3 partes nós precisamos ser abençoados. Precisamos da bênção de Deus nessas 3 áreas, corpo, alma e espírito. Tem gente que se contenta só na alma, né? Então ela é aquela pessoa alegre, feliz e contente, mas vive com problema financeiro, digamos assim. Mas não sei, porque ela não entendeu esta área. Talvez ela entendeu a outra, mas não entendeu esta área, só a área da alma dela. É uma pessoa que canta, feliz da vida, jóia assim, né? Mas às vezes tem dificuldade em pagar as contas, tem dificuldade em ter um bom emprego, não consegue abençoar as pessoas da família, ao seu redor, os seus filhos. Por quê? Porque ela se apegou só numa das áreas, a área da alma, a área dos sentimentos, né? A área da alma. Mas Deus quer se manifestar nas outras áreas também, além da alma, do espírito, que é aquilo que está por dentro de nós e que tem a ver diretamente com a palavra de Deus e com a essência do cristianismo. Mas também tem essa parte aqui, que é a parte do corpo. Então, corpo, alma e espírito, Deus tem orientações para cada uma dessas áreas nossas. Espero que você seja abençoado em todas essas áreas, nessas 3 áreas. Daí, você vai poder dizer assim, realmente eu sou feliz mesmo, no corpo, na alma e no espírito. A parte do corpo é essa, que fala da matéria. Nós precisamos do teto sobre a nossa cabeça, precisamos da nossa roupa, precisamos do alimento. Essa é a parte do corpo. E a palavra de Deus não se omite em relação a isso. Ela fala como nós devemos fazer nessa área também. E além de tantos conselhos que fala nessa área, ela também fala de dízimos e ofertas. Por quê? Porque dízimos e ofertas na obra de Deus, ela mostra, ela simboliza, representa onde está o seu coração. É isso. Lembra aquele ditado que dizem por aí que o maior dor do ser humano é no bolso? É mais ou menos isso. Né? Se a pessoa é teu amigo, sua amiga, tudo sei, mas mexeu no bolso, e aí a gente fica assim, mas quem é o Senhor dessa pessoa de verdade? É claro que numa igreja honesta, nunca vai aqui se pedir para você dar tudo seu, de forma alguma. Nós não faremos isso, porque a própria Bíblia nos orienta como deve se fazer. Mas nós precisamos orientar a igreja a respeito desse momento que são os dízimos e ofertas. Irmãos, não podemos falar muito mais sobre isso aqui, porque não temos tempo, mas sempre nos colocamos à disposição, né? Então, se você quiser falar mais a respeito, tem alguma dúvida, marca um horário comigo, com os pastores aqui, nós vamos sentar com o tempo, vamos abrir a Bíblia, e nós vamos mostrar para você onde é que está, você vai mostrar alguma coisa para nós, e todos nós seremos abençoados. Amém?
Bom, dito tudo isso, então, se porventura é o teu dia de dizimar, igreja, pode vir aqui à frente trazer. A nossa igreja é naturalmente uma igreja que dizima e oferta mensalmente, né? E quando cai nesses meses assim, de que o quinto domingo é só quase no meio do mês, né? Fica complicado, né, pastor Helenita? A pastora Helenita é a nossa tesoureira, que sabe disso. Mas, enfim, ainda não é o quinto domingo do mês. Então, quem tem o seu dízimo, pode trazer aqui à frente. Quem fez por Pix, por favor, venha aqui à frente também. Não precisa trazer comprovante, nada, nós vamos acreditar em você. E nós vamos abençoar a sua vida aqui, orar pela sua vida financeira nesse momento. Amém? Graças a Deus por isso. Tem mais aqui. Amém. Você que ficou na cadeira, não é o teu dia de dizimar, enfim, coloca a mão no seu coração, tendo oferta ou não tendo, coloca a mão no coração, nós vamos orar por você também. Paizinho querido, muito obrigado, porque o Senhor tem sido o nosso sustento, o Senhor tem sido o nosso provedor, e por isso nós te reconhecemos e agradecemos pelo teto sobre a nossa cabeça, te agradecemos pelo nosso salário, pelo nosso trabalho, nosso sustento, te agradecemos pela saúde que o Senhor tem nos dado, a Deus, nos proporcionando trabalhar também e termos o sustento. Te agradecemos por tudo aquilo, materialmente falando, que o Senhor tem nos dado. Senhor, e aqui estão, Senhor, então, esses irmãos, essas irmãs que estão trazendo os seus dízimos, as suas ofertas, como diz a tua palavra, para que haja mantimento na tua casa, e nós, como igreja, consagramos essas contribuições em nome de Jesus. Senhor, também cada irmão, cada irmã que está com a mão no coração agora, lembrando da sua vida financeira, da sua vida material, eu rogo a Ti que venha agir como Deus provedor nesta pessoa. Se há necessidade, ó Deus, de um emprego, que o Senhor venha abrir as portas desse emprego ainda essa semana, um aumento de salário, uma causa na justiça, enfim, aonde quer que esteja represada essa bênção, nesse momento nós abençoamos e pedimos a Tua graça sobre esta causa, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, através desta oração e desta atitude da Tua igreja, nós repreendemos o devorador e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, aí estão, as irmãs vão passar com a salva. Não esqueça que as salvas mirins, a oferta que entra na salva mirim, é para o grupo de crianças aqui da igreja, né? Está ali os nossos diáconos mirins ali também. Amém. Irmãos, nós temos alguns avisos aqui, mas antes dos avisos, acho que vamos conhecer nossos visitantes, né? Daí nós vamos dar os nossos avisos aqui. Então, estão aqui conosco, está aqui, tá meio complicado aqui, depois eu sou meio analfabeto também. Davi, Geni e Andrei, ou Andreu, como que é Andreu? Andreu, desculpa a minha ignorância, irmãos. Então, Davi, Geni e Andreu, que são aqui, a irmã da Nete, cunhada do Maurício e tudo mais. Estão aqui, cadê? Onde é que eles estão? Estão aqui, ali. Recebe uma lembrancinha da nossa igreja também? O Davi, a Geni e o Andrew também estão ali, ó, recebendo uma lembrancinha da nossa igreja, para vocês falarem bem da nossa igreja. Quando perguntarem, você fala, ó, aquele povo dá um docinho para nós lá, que bênção, né? E nós também temos aqui a Elisiane, que não é a minha esposa. Irmãos, ó, já ficam tudo assustados. Ué, mas a Elisiane está visitando a gente aqui. Aqui a gente sempre começa pelo nome das mulheres, né? Porque eu sei bem o meu lugar, né? Eu sou mandado por elas lá em casa. Então, nós recebemos aqui a visita do casal, que é a Elisiane, o Fernando e o Thomas, também estão recebendo a lembrancinha da nossa igreja ali. E o Fernando Guedes, a Elisiane e o Thomas. O Fernando Guedes é o meu chefe lá na Sanepar, irmãos. É um dos diretores lá da Sanepar. E ele fez uma surpresa para nós aqui, nos visitando nessa noite, né? De repente, alguém disse, o Fernando Guedes está aí. Eu falei, não é possível, será que é ele? E Deus tocou no coração deles estar conosco aqui. Nós ficamos muito felizes com a presença de vocês. Thomas, Elisiane, que a Elisiane disse que tem o nome mais bonito da face da terra, né? E isso porque a Elisiane é humilde, né, irmão? Vocês conhecem, é a humildade, né? E o Fernando Guedes também, muito obrigado por virem aqui. Deus abençoe vocês muito, né? Vocês não sabiam, tá? Mas Deus já sabia que vocês viriam aqui, né? Deus não dá ponto sem nó de forma alguma, né? E então a família aqui da Nete e do Maurício, que Deus abençoe vocês também, venham sempre que quiserem. Quando a Nete e o Maurício não vierem, vocês podem vir também, mas fiquem bem à vontade, ficamos felizes com a presença de vocês. E também, isso, Elisiane, agora, mas não é visita, né? Estão revisitando, retornando, não estão retornando, irmãos. Quando eu digo retornando, veio nos visitar. Pastor Maurício e Nete, venham aqui à frente, vocês vão falar alguma coisa. Nesse momento, podem vir.
Eles vão dar uma saudação aqui. Oh. Aí, ó. Ô, glória! Quem não conhecia os pastores? Levanta a mão assim, ó. Quem não conhecia? Olha aí, ó. Tá renovando a igreja, Maurício, viu? Para quem não conhecia, pastores Maurício e Nete foram pastores auxiliares nessa igreja aqui durante quantos anos? 7 anos, né? E aí, então, aprove ao Senhor, receberam um chamado e hoje eles foram lá para São Paulo. E hoje, além de moradores de São Paulo, eles também são pastores titulares da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá na cidade onde eles moram. Então, é fruto dessa igreja, amém, irmãos? Glória a Deus, viu? Dá fruto também aqui. E eu quero passar a palavra para eles, falarem aquilo que Deus tocar no coração deles, dar uma saudação. Estávamos com saudade deles. Bom, não precisa nem falar, né? O povo aplaudiu. Então, estávamos com saudade deles também. Maurício. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Muita saudade mesmo, né? Nós saímos da Vila Mauá, mas a Vila Mauá não saiu do nosso coração. Nós sempre estamos lembrando de cada rostinho de vocês, né? Os 3 passos, né? Né? Então, estamos muito felizes em poder retornar, né? Dar um abraço em todos vocês, principalmente o pastor, pastora, né? Viemos aqui trabalhar a negócios, né? Vim fazer alguns trabalhos aqui, mas já estou retornando já terça-feira. Não vai dar muito tempo da gente conversar aí na casa de alguns aí. Mas aprove a Deus que nós podemos estar aqui hoje, num culto de Santa Ceia, para ceiarmos juntos. Nós moramos numa cidade chamada Águas de Santa Bárbara. Ela tem esse nome porque tem muita água mesmo, né? Mas nós somos pastores de numa cidade chamada Iaras, que fica do lado, 20 quilômetros, né? Então a gente mora numa cidade e pastoreia uma outra cidade. Uma igreja muito pequena, mas muito acolhedora. E nós estamos trazendo um abraço da igreja de Iaras para a igreja da Vila Mauá, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Hoje não? Dá só um oi. Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? O que eu quero dizer aqui, gente, nós estamos, assim, agradecidos, né, por essa recepção, agradecidos a Deus, porque Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Desta vez nós tivemos esses dias aqui, não deu tempo de vir, né, mas agora nós priorizamos, saímos de lá e viemos direto aqui, não paramos em outro lugar. Então, isso aí é amor que a gente tem por vocês. Amor que a gente tem pela obra, porque nós saímos do culto de lá e viemos para cá. Então, nós somos muito agradecidos a Deus por essa oportunidade e pela vida de cada um, né? Cada rostinho que está aqui, igual o pastor falou, a gente lembra, a gente ora, a gente intercede por vocês, pela vida do pastor Steverson, pela vida da pastora Elisiane. Então, que Deus continue abençoando a vida de cada um, tá? E nós estamos longe dos olhos, mas não longe do coração, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Amém? Deus abençoe. Maurício, obrigado. Amém. Longe dos olhos, mas perto do coração, né? Olha, tem até uma música que fala isso também, né? Que eu lembrei que tinha uma música também. Né? É um louvor? Dos irmãos, não sei o que lá. Tá tudo certo, não vão pesquisar isso. Amém por isso, né? Irmãos, é do nosso coração e nós temos aqui, Deus ele não escreve torto por linhas, como é que é? Ele não escreve certo por linhas tortas, não. Ele endireita as linhas e daí ele escreve, né? E Deus nos surpreende assim a cada dia. Se você está orando, meus irmãos, e eu aconselho você a orar por tudo na sua vida, acredite, Deus encaminha todas as coisas. Se você está orando, a oração, irmãos, ela é a oficialização de algo no reino espiritual, sabe? Quando você quer oficializar um negócio aqui na terra, você vai no cartório, né? Faz uma assinatura lá e fala, ó, tá feito aqui, ó, tá feito, eu já comuniquei. No reino espiritual, essa oficialização é feita através da oração. Quando você ora, você oficializa no reino dos céus, você publica aquilo que foi colocado. Então, se você está orando, você está oficializando, Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos. E quando você entrega, Ele nunca esquece. Se você está orando, Deus está controlando todas as coisas, todas as áreas da sua vida, eu tenho certeza disso. E eu estou dizendo isso porque o Fernando Guedes,
é uma dessas pessoas que a gente estava orando, os irmãos sabem, eu trabalho na Sanepar, e o Fernando Guedes apareceu lá na Sanepar, digamos assim, depois de um tempo, ele já está lá há 6 anos, né? E num momento difícil onde eu estava passando lá, né? Todos nós passamos dificuldades nessas áreas da vida. E Deus levantou o Fernando Guedes para estar lá como um dos diretores e, além de tantas outras coisas, abençoar a vida do Paraná inteiro, com uma das diretorias que ele faz, também abençoar a vida de cristãos, de filhos de Deus que estão lá, com o coração que ele tem. E também de se colocar à disposição de Deus em relação a algumas questões que estavam acontecendo lá, em relação à minha pessoa, e que ele brecou algumas coisas, né? Então, além de tantas coisas de plano de Deus que Deus tem na vida dele lá, tem essa outra questão que é observar e olhar por aqueles que são filhos de Deus. A Bíblia diz assim, ó, fazei o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A Bíblia fala disso, né? E o Fernando Guedes, então, é uma pessoa muito especial para nós. A relação nossa transcende a Sanepar, e ele é uma pessoa que Deus que nos juntou de alguma forma, e o Espírito bateu, porque é o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus. E nós temos vivido dias maravilhosos naquele lugar, irmãos. Temos feito a diferença lá em nome de Jesus Cristo. Eu não poderia ter a visita do Fernando aqui e não pedir para ele dar uma saudação para a igreja, uma fala aqui. Só que estava combinado faz hora isso, né, Fernando? Combinado faz assim mais ou menos uns 3 segundos, assim. Faz tempo que foi combinado isso, botando ele numa fria também, né? Mas porque é uma pessoa muito especial para nós, a Bíblia diz assim, lá, enfim, para você dar honra a quem merece honra e dar louvores a quem merece louvores. E na minha vida, na vida da minha família, Fernando Guedes merece toda a honra e todo o louvor nesse aspecto também. Por isso eu queria que você viesse até aqui. Sim, claro, eles todos, né? O Fernando, a Elisiane e o Thomas são da primeira igreja do Evangelho Quadrangular também, são membros da igreja Quadrangular. Vem até aqui, Fernando, por favor, e fique à vontade também. Obrigado, Tirso. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Que Deus continue nos abençoando. O Steverson, vem cá, Steverson. Na verdade, esse homem que aqui está, fala que eu cuido dele na Sanepar, ou que cuidei dele. Mas, na verdade, o Steverson, da mesma forma que ele cuida com muito carinho de todos vocês que aqui estão, ele cuida de mim e de todos que trabalham na Sanepar de uma maneira muito especial. Ele é luz na Sanepar. É luz, muitas vezes, no ambiente de trevas, muitas vezes, no ambiente de conflito. Então, Steverson, eu quero aqui perante a minha família, minha esposa, Elisiane, curiosamente também a sua esposa, Elisiane, meu filho Thomas, dizer para a tua comunidade que Deus continue te abençoando, que Deus permita que você continue seguindo nessa missão de fazer com que as pessoas encontrem Jesus. E você tem feito isso com muito carinho, e você fez isso comigo. Tem cuidado de mim, momentos difíceis, muitas vezes, que a gente enfrenta nos desafios de uma função que a gente ocupa, na Companhia de Saneamento do Paraná, que tem por obrigação levar água, levar saúde para todo o Estado, para todos os paranaenses. Em momentos difíceis, ele entra na minha sala sem saber do nada e simplesmente fala, vamos orar, sem saber das dificuldades daquele momento. E após a oração, após nos conectarmos ainda mais com Jesus, a solução aparece e as coisas se resolvem. Que Deus possa te abençoar e que vocês agradeçam a Deus pelo pastor que vocês têm. O meu pastor, né, da primeira igreja, é o pastor Silas. Mas o Steverson é meu irmão de fé e meu irmão de coração. Deus nos abençoe, Steverson. Obrigado, Fernando. Amém.
Vamos embora, irmãos. Não, tem mais, né? Amém? Tem mais. Obrigado, Fernando, pelas palavras. Como eu disse, não tinha nada combinado aqui, né? E eu agradeço pelas palavras. Eu acho que é isso mesmo, né? O reino de Deus, ele é manifesto não somente dentro da igreja. Nós precisamos ser luz aonde nós estamos. Ser luz não significa ser perfeito, porque nenhum de nós foi e nem vai ser perfeito. A estatura de Cristo, ela é muito alta. Perfeição não, mas nós estamos sempre na busca por ser a luz do mundo e o sal da terra. Então, mesmo dentro e diante das nossas imperfeições, acredite, coloca diante de Deus a tua vida e as demais coisas sempre vos serão acrescentadas. Fernando tem dado um testemunho muito grande naquele lugar também, né, e tem feito a diferença mesmo. Não esqueça de sempre orar pelas autoridades, seja das companhias, seja do governo. A Bíblia diz isso, né, que nós precisamos orar por todas as nossas autoridades, mesmo que a gente ache que elas não são boas, sabe? Para que as coisas vão bem. Então, se a Bíblia fala, nós fazemos. Amém? Graças a Deus por isso. Dito isso tudo, irmãos, agora qual que é a outra parte aqui que eu já até me perdi? É os avisos, né? Vamos fazer isso rapidamente, irmãos? Então não esqueça, domingo que vem é culto de primícias, ok? Culto de primícia é um culto especial, onde nós oferecemos algumas coisas aqui e temos uma palavra muito específica em relação também a essa relação sua com a sociedade em geral, né? O seu trabalho, fora da igreja. Então, culto de primícia, domingo que vem, às 19 horas. Não esquecendo que, mesmo a respeito da nossa reunião ontem, irmãos, que nós fizemos uma reunião, falamos a respeito do nosso novo trabalho aqui, né, que será o trilho do crescimento, mas nós acho que não vamos poder começar essa semana, mas eu ainda vou mandar lá os WhatsApp, porque nós vamos pintar a igreja. Para quem viu aqui do lado ali, já temos as tintas compradas, né? Então, amanhã, segunda-feira, já começa o serviço de pintura interna aqui na igreja. Então, é possível que nessa semana nós não tenhamos o nosso trilho do crescimento, mas nós vamos avisando. Então nesta quarta-feira, tem célula de homens e mulheres aqui na igreja, às 7h30 da noite, ok? 7h30 da noite, as nossas células aqui na igreja. E no sábado, célula, então, de juniores, às 5 horas, e às 7 dos adolescentes, ok? E o trilho do crescimento, a princípio, na próxima semana, mas nós vamos conversar com vocês ainda. Dito isso também, as nossas crianças, de 3 a 6 anos, hoje vão com a Gislaine e com a Érica. Olha, Érica, surpresa, hein? Gislaine, onde é que você vai ficar? Decidam primeiro, que daí as crianças vêm. De 3 a 6, vão ficar desse lado. De 3 a 6, venham desse lado aqui. Isso. 3 a 6, elas vão ali para o nosso anexo daqui a pouco. E as crianças de 7 a 10 vão com a Dilceia, que vai ficar desse lado aqui, né? 7 a 10 com a Dilceia desse lado. E os outros adolescentes permanecem na nave, porque hoje é culto de Santa Ceia, é necessário que entendam também. Então, 3 a 6 aqui, 7 a 10 aqui com a Dilceia, ok? Isso mesmo. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus? Pastor Jefferson, vem aqui fazer essa oração pelas nossas crianças. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Estenda suas mãos, vamos estar abençoando eles. Deus, sua presença. Pai, nós te louvamos pelas crianças, Pai, que elas tenham um tempo especial, tudo aquilo que desejamos para a nossa vida, aquilo que desejamos que o Espírito Santo faça, também queremos que faça na vida delas, Pai. Que esse tempo seja um tempo, Pai, onde elas possam estar atentas a tudo aquilo que o Espírito Santo vai trazer na vida delas, que saiam dali abençoadas, edificadas e alicerçadas em todos os princípios que vão aprender nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode ficar em pé, irmãos. Eu queria que você que trouxe Bíblia, pudesse abrir, ou abrir o teu celular aí, lá no Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Nós vamos agora meditar um pouco mais na palavra de Deus. Logo em seguida, vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Mateus, capítulo 27, versículo 33. Quem não tem Bíblia ou não trouxe, nós vamos acompanhar aqui pelo nosso telão também. Quase não temos Bíblias de papel mais nas igrejas, né? Mas, enfim, seja de papel, seja eletrônica, a Bíblia diz assim, que nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mateus, capítulo 27, versículo 33 em diante, diz assim, vamos acompanhar aqui também, com a tradução, do 33 ao 38. Diz assim, então, e chegando ao lugar chamado Gólgota,
que se diz lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre as minhas túnicas lançaram sorte. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Paizinho querido, nós estamos na tua presença. Obrigado pelo momento de louvor, de adoração, momento das nossas contribuições. Agora nós vamos, ó Deus, para a meditação um pouco mais profunda na tua palavra, e eu rogo ao Senhor que nos faça todos sensíveis ao teu Espírito Santo, sensíveis à tua palavra, e que através dela o Senhor possa agir nas nossas vidas, transformar o nosso lamento em baile e dar um sentido para as nossas vidas. Nós, neste momento, estamos na total dependência do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar na sua cadeira em mais uns instantes, meus irmãos. Irmãos, veja, esse texto, como disse, no culto de Santa Ceia, que é sempre o primeiro domingo do mês, nós refletimos a respeito deste feito, deste fato milenar que foi a crucificação, né? E, posteriormente, a ressurreição de Jesus Cristo. Quero lhes dizer que alguns fatos, o fato da crucificação, é um dos, e se não o fato mais importante, no meu ponto de vista, da história da humanidade. Por quê? Para nós que somos cristãos, nós somos criacionistas, acreditamos que o mundo teve origem com o Deus Criador. Existe uma outra gama da sociedade que não acredita nisso, mas não acreditam basicamente por conveniência. As pessoas que acreditam que os seres humanos vieram de uma larva, né, de uma lesma ou coisa parecida, e foram, né, evoluindo, passaram por um animal, outro animal. Eles acreditam nisso, irmãos, mas de fato, no meu ponto de vista, é preciso ter muito mais fé para acreditar nessa história do que no próprio criacionismo. Porque a própria ciência não comprova esta que até hoje é chamada de teoria da evolução. Se a ciência, se os cientistas honestos estivessem já concluído esse assunto, não se chamaria mais, nem nos livros didáticos do Brasil, enfim, do mundo, como uma teoria, já seria algo constituído. Mas ainda hoje é uma teoria, a teoria da evolução construída por um filósofo e um pesquisador chamado Charles Darwin lá atrás, enfim. E nós que somos cristãos, somos criacionistas. Nós acreditamos na palavra de Deus e no que a Bíblia diz. Volto a dizer, nós, criacionistas, cristãos, não perdemos em nada, absolutamente nada, para aqueles que se dizem cientistas, no meu ponto de vista, pseudocientistas. Por quê? Porque eles não explicam, a ciência vai até uma parte das explicações de onde veio o ser humano, tanto quanto da onde surgiu o universo. Essas questões, essas perguntas, os cientistas não têm. Eles vão até um pedaço e não vão mais. Em relação à evolução humana, que não é uma evolução, mas uma criação, eles vão até um momento onde, a partir dali, eles começam a chamar de o elo perdido. Porque exatamente não casa uma coisa com a outra. Como que seres vivos, o ser vivo, na biologia, diz que um ser vivo só pode vir de outro ser vivo. Mas, e nós que somos seres humanos, seres vivos, viemos da onde? Qual é o outro ser vivo que deu origem ao ser humano? Isso não se explica na tal da ciência, ou na pseudociência. Então, a partir dali, até onde eles conseguem, eles chamam de o elo perdido. Eles estão procurando, até hoje, o elo perdido. Mas o problema entre eles e nós, irmãos, é que nós, pelo menos,
tem algum momento que nós não explicamos as coisas, porque a Bíblia, ela explica boa parte das coisas, mas em algum momento não. Por quê? A Bíblia é um livro de fé. Você acredita, olha como que é Gênesis 1:1. O princípio da Bíblia, o começo da Bíblia, ela começa já dizendo assim: no princípio criou Deus o céu e a terra, e acabou. A Bíblia não começa como outros livros que começam a dizer assim: olha, no princípio criou Deus, e eu vou explicar para vocês quem é Deus. Deus veio no céu. Não, a Bíblia não começa dessa forma. Ela já começa afirmando: no princípio criou Deus o céu e a terra. Quem era Deus? Deus é Deus. Não se explica Deus. Alguma coisa que nós não compreendemos na Bíblia, nós, pelo menos cristãos e criacionistas, nós pelo menos temos a decência de dizer que nós não entendemos, mas que nós cremos pela fé. Pela fé. Eles não, eles ficam: nós não entendemos, mas mais ou menos, vamos entender em algum momento, e acaba que não consegue se entender absolutamente nada a respeito disso, né? Então, eu estava falando a respeito disso, pois eu falo que a crucificação de Cristo tem absolutamente tudo a ver com o texto da criação, com o criacionismo. A crucificação de Cristo, então, é um dos fatos, um dos eventos mais importantes, no meu ponto de vista, é o mais importante de toda a história da humanidade. Porque se nós formos ler o Gênesis, nós percebemos que Deus tinha um plano perfeito para a humanidade, onde nesse plano não haveria dor, não havia guerra, não havia doenças, não haviam pestes, não havia patrão, não havia, enfim, não havia absolutamente nenhuma dor. Era um mundo perfeito chamado de paraíso. E nesse paraíso chamado de Éden, havia um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus que supria todas as necessidades, e esse sempre foi o plano de Deus para a humanidade, porque Ele é o próprio amor. Porque Ele é a própria provisão. E Deus criou todas as coisas perfeitas, seres humanos perfeitos. Crise de identidade não existia quando Deus criou. Depressão não existia. Crises, todas essas que a humanidade enfrenta ainda hoje, não, isso não estava no plano de Deus. Deus criou um mundo perfeito e seres perfeitos. Com a essência dele, soprou o fôlego de vida no primeiro Adão, que depois deu origem a todos nós, e esse era um mundo perfeito que Deus sempre quis. Mas em algum momento da história, esses seres humanos, portadores de livre-arbítrio, até hoje, resolveram dizer: não queremos. E tem livre-arbítrio, sempre teve. Livre-arbítrio faz parte do amor. Quem ama, dá livre-arbítrio. Quem não ama, prende, né? A gente sempre fala aqui, vou falar de novo, como exemplo daqueles, temos visto muitas atrocidades hoje em dia, né, na TV, e algumas violências contra as mulheres, onde o cidadão diz assim: eu matei por amor, eu matei porque eu tinha ciúmes dessa pessoa, então, se não é minha, não é de mais ninguém, de tanto que eu amo essa pessoa. Ama nada, ama a si próprio. Quem ama, meu irmão, deixa a pessoa livre para o melhor. Então eu quero dizer que o livre-arbítrio que o ser humano primário teve, faz parte do amor. Não tinha como Deus criar um ser humano, amar profundamente o ser humano e fazer dele uma marionete. Não! O amor de Deus, a liberdade só cabe dentro do amor. Então o livre-arbítrio, ele faz parte do amor de Deus. E fazendo parte desse livre-arbítrio, o ser humano acabou decidindo que ele não queria mais ouvir Deus, mas que agora ele queria ouvir o seu próprio coração, que ele não precisava mais de Deus para orientar em relação àquilo, tudo que foi criado, mas que agora ele sabia de tudo e ele podia decidir sua vida sozinho. Isso já aconteceu há quase 4.000 anos atrás, mas esta atitude ainda, infelizmente, reverbera até nos dias de hoje, onde os seres humanos ainda, baseados em Adão e Eva, ainda hoje, irmãos, continuam dizendo assim: não, eu não preciso mais de Deus. Não, deixa que eu caminho na minha vida sozinho aqui, eu já sou formado, eu já conheço essa parte aqui, deixa que eu dirijo a minha vida. Ainda hoje, a decisão dos nossos primeiros pais, ainda hoje ecoam na humanidade, de maneira que as pessoas deixam Deus do lado no seu dia a dia e resolvem elas decidir as suas coisas por si próprio. Será que está funcionando? Basta uma olhadinha no nosso mundo ao redor.
Basta uma olhadinha nos noticiários de TV, como está o nosso mundo, para nós percebermos que não está funcionando. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, Ele resolveu resgatar aquilo que se havia perdido, que era a comunhão com Deus. A maior perda da humanidade na história do mundo não foram questões econômicas, não foram questões sociais, a maior perda foi a intimidade com o seu Criador. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele continua sabendo todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares e Ele pode fazer todas as coisas. Esse Deus é que nós precisamos ficar cada vez mais próximos dEle. E de entregar o controle da nossa vida para Ele. Como podemos ter o controle, irmãos, da nossa vida, se nós não sabemos o que vai acontecer amanhã? Como é que você se atreve a decidir a sua vida, se você não sabe o que vai acontecer quando você sair daqui para fora? Mas diferente de nós, que somos criaturas e somos seres humanos, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe exatamente o que vai acontecer com você amanhã. Ele sabe as ciladas que estão preparando para você amanhã e você não sabe. Por isso eu te aconselho e sugiro para você, fique debaixo das asas daquele que é poderoso de verdade. Seja controlado por Ele. Volte à intimidade com Ele. Faça da oração a sua comunicação com Ele, a sua oficialização de que você entrega os rumos da sua vida a Ele. Não há outra forma. A outra forma é o que nós temos visto por aí. Nesta noite, é uma noite de reconciliação. A Santa Ceia nos fala de reconciliação, porque ela nos fala a respeito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E foi exatamente através da cruz que houve, então, esse resgate daquilo que se havia perdido, que era a comunhão com Deus. Desde o pecado de Adão e Eva, é que o ser humano ficava se batendo e tinha que entregar alguns sacrifícios para poder falar com Deus. Era através de alguns sacerdotes, não era todo mundo que podia falar com Deus, não, irmão. Depois do pecado de Adão e Eva, da desobediência, não era todo mundo que podia falar com Deus. Só os sacerdotes que estavam no templo, enfim, é que podiam falar com Deus. Então o ser humano todo, a humanidade tinha que vir e entregar alguns sacrifícios e todo um ritual. Era muito difícil, tinha gente que não conseguia, tinha gente que era muito pobre e não conseguia. Era um rolo danado. Por isso era necessário resolver esta questão através e com base no amor que sempre existiu em Deus. E a solução para esse problema da separação do ser humano com o seu Criador foi exatamente a cruz de Cristo. Esse texto que nós lemos aqui de Mateus, esse foi o ponto crucial da humanidade, por isso eu digo que é o fato mais importante da história da humanidade. Porque se os seres humanos, as pessoas hoje, compreenderem isso, essa história toda, e voltarem a Ele, a Bíblia diz que Ele então vai controlar essas pessoas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, a Bíblia diz, então eu ouvirei o seu clamor, e eu me manifestarei a eles, e eles serão meus novamente, e eu vou controlar todas as coisas. Pense ser governado, ser controlado por alguém que é o próprio amor, que é o próprio perdão, que é a essência. Ele soprou em nós o seu fôlego de vida. Não tem ninguém na face desta terra que ame e que compreenda você melhor do que esse Deus amoroso. Você precisa convencer as pessoas, irmãos, todos os dias, a respeito de quem é você. Quando você faz alguma coisa e alguém diz, você fez mal para mim, você tem que convencer essa pessoa de que não foi intencional. E enfim, as pessoas não conhecem você, acham que você está mentindo, acham que você está se fazendo. Isso acontece todos os dias.
Nós precisamos convencer pessoas todos os dias a respeito de quem somos. Até mesmo para elas nos ajudarem, nós temos que convencer pessoas, porque elas não nos conhecem. Nós temos que escrever, nós temos que dizer, porque elas não nos conhecem. Não seria muito melhor nós estarmos debaixo do governo de alguém que você não precisa convencer de nada, porque ele já conhece você. Ele sabe das tuas intenções, ele conhece o seu coração, ele sabe a bondade que tem dentro do seu coração, ele sabe que até o mal que você faz às vezes é em busca de alguma coisa, e não te condena. Deus, Jesus Cristo, não veio para condenar ninguém. Ele mesmo falou a respeito dele: eu não vim para condenar ninguém. As pessoas mesmo é que se condenam quando elas estão fora da palavra de Deus. Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar, Ele veio para trazer de novo a comunhão com Ele. E pense ter comunhão com uma pessoa que pode todas as coisas, que pode mudar a tua história num piscar de olhos. Alguém que controla todas as coisas, inclusive a tua presença nessa noite aqui. Ah, eu vim por causa disso, por causa daquilo, eu vim por causa do pastor Maurício, da pastora, não. Ah, eu vim porque eu gosto do louvor, eu vim porque alguém me convidou. Você veio porque Deus trouxe você aqui nesta noite. Nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo querer do nosso Deus. Eu não sei você, mas eu quero muito que Ele me controle, por causa do seu amor e do seu poder. Quando Ele fala, ninguém desfala. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Esse é o nosso Deus. E esse texto que nós lemos aqui, irmãos, retrata há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, até hoje, também como a criação. Esse momento da crucificação ainda é um eco, ainda reverbera nos nossos dias de hoje. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus eterno, porque a Bíblia Sagrada não é um livro, um conto da carochinha qualquer. Este livro que retrata este evento e tantos outros é a própria palavra do Deus vivo. A Bíblia não é um livro, uma história de carochinha, não é um livro de autoajuda. A Bíblia é a palavra de Deus. Se não fosse assim, não teria sido rasgado o livro mais perseguido de toda a história da humanidade. Rasgado, queimado em praça pública, proibido de ser lido, o livro mais perseguido de toda a história. E ainda está aqui, ó, são e salvo. Por mim, já esse é um milagre, é a palavra de Deus. Outros livros já foram escritos, não é verdade? Você já leu tantos, eu li tantos outros, que parecia que era um livro que ia mudar a história da humanidade. E passaram, não se falam mais deles. Eu lembro de um livro que eu li que era de Da Vinci, como que é? Esqueci o nome agora. Código de Da Vinci, né? Escrito por Dan Brown. Nossa, aquele livro parecia que ia mudar. Eu li aquilo e falei, não aconselho ninguém a ler, na verdade. Eu li por causa da pesquisa, né? E eu fui ler aquilo e falei, nossa, que não sei não, vai dar problema. Ninguém nem sabe quem é Dan Brown hoje. Ninguém nem lembra mais do Código de Da Vinci, né? E era um baita de um livro e tudo mais. E o livro da teoria da evolução das espécies nem mais é vendido. Mas esse, ainda hoje nesta data, ainda é o livro mais lido em todo o planeta Terra. Por quê? Porque é a própria palavra do Deus vivo. É a própria palavra de Deus, exposta a nós nesta noite, de maneira tão amorosa, de maneira tão eficaz. O mesmo livro que os apóstolos se basearam, que os primeiros pais da igreja se basearam, aqui estão, para que nós possamos nos basear. Este livro e esse texto que nós lemos, como disse, ainda reverbera até hoje. Jesus Cristo, Ele tinha que ir para a cruz, esse era o plano de salvação. Alguém tinha que morrer, porque houve uma separação lá no Éden, houve uma ruptura, e Deus tinha dito assim, olha, não façam isso aqui, a árvore lá, lembram? A árvore, não façam isso aqui, se vocês fizerem, vocês vão morrer no espírito, vocês vão se separar de mim. E eles fizeram, então houve essa separação espiritual, o ser humano morreu, perdeu a eternidade, perdeu ali. Mas veio Deus e fez um plano de salvação.
Durante a história nós percebemos isso e chegamos até aqui na crucificação, que é o ápice dessa salvação. E Jesus Cristo precisava morrer. Por quê? Porque Ele era o sacrifício, por causa daquela palavra de Deus, lá no Gênesis, quando Ele disse assim, ó, se vocês fizerem isso aqui, vocês vão morrer. E Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Quando Ele falou isso, está falado, vai morrer. Adão morreu. Agora, para resgatar isso, alguém precisava, no mínimo, alguém precisava morrer de novo. Alguém precisava pagar o preço. E tinha que ser alguém exatamente igual àquele que morreu. Quem era? Adão. Basicamente, a primeira característica de Adão, quando morreu, era ele não tinha pecados. O primeiro pecado de Adão foi aquilo, ele já caiu. Então, para que essa fatura fosse paga, irmãos, para que a humanidade não ficasse separada sempre de Deus, sabe Deus como estaria hoje? Muito pior do que é. Alguém precisaria pagar. Quer dizer, alguém precisaria morrer, mas tinha que ser alguém igual a quem morreu lá atrás, sem pecados. Mas como? Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tinha ninguém que não tivesse pecados. O próprio salmista Davi diz assim, em pecado me concebeu a minha mãe, eu já nasci em pecado. Quem poderia fazer isso? Aí então Deus envia o seu próprio filho, que para não nascer debaixo da maldição do pecado, vem através de uma concepção virginal. Entendeu por que Jesus tinha que vir através da Virgem Maria? De uma virgem, justamente para que ele não tivesse a linhagem do pecado. Então agora ele podia pagar o preço. Agora quando ele morresse na cruz do Calvário, o próprio Deus iria aceitar esse sacrifício e então restituir tudo aquilo que se havia perdido. Quem está entendendo diz amém. Esse é o plano da salvação. Isso tudo se traduz nesse momento aqui da cruz. Quando Jesus foi para a cruz e haviam ali 2 ladrões, salteadores. A Bíblia diz que eram 2 salteadores, 2 fora da lei, 2 marginais, enfim, seja lá quem estava. Mas eram pessoas que estavam condenadas. Estavam sendo crucificadas ali junto com Jesus, 2 pessoas que eram condenadas. 2 ladrões. E eu quero que você imagine comigo rapidamente a enrascada que esses 2 estavam. Eles estavam ali numa cruz, porque eles haviam errado, porque eles haviam pecado, eles haviam cometido alguns crimes. O governo romano os apanhou, os levou, os condenou e deu a sentença, morte de cruz. Tenta imaginar, eles estavam numa enrascada muito grande, não tinha como sair dali. Agora, talvez eles reflexivos, puxa, o que eu fiz? Olha aí, se eu não tivesse feito isso ou aquilo, então eu não estaria aqui agora, não tem mais jeito para mim, vou morrer, estou preso aqui. Essa é a enrascada. Não tem mais jeito para mim. Isso era o coração dos 2. E eu queria que você pensasse um pouco, será que você não se sente assim como esses 2 ladrões em algum momento? Será que você em algum momento não falhou em alguma área da sua vida, não precisa ser em todas, aonde hoje você chega e diz assim, puxa, eu não tenho saída. Eu sei que são consequências dos meus atos, mas eu não tenho mais saída nesta área. Agora eu vou morrer, ou agora esta área vai acabar na minha vida, vai acontecer uma coisa ruim na minha vida, talvez. Você já se sentiu, ou talvez esteja até se sentindo dessa forma, como esses 2 ladrões. Puxa, nós fizemos algo errado e agora está aqui, ó, estamos pagando pelos nossos erros. Irmãos, muitas outras pessoas tinham morrido naquelas cruzes. Jesus e aqueles ladrões não foram os primeiros. A cruz era uma cultura já milenar naquela época. As pessoas eram mortas nas cruzes. A cruz era uma forma de castigo para as pessoas. Aliás, era a pior forma de castigo para uma pessoa. Então, muitas pessoas tinham morrido naquelas cruzes. A diferença, naquele dia, para aquelas 2 pessoas, a grande diferença para aqueles 2 salteadores, é que agora, além deles, Jesus Cristo estava ali. A grande diferença para a sua vida, entre o fracasso, é que Jesus Cristo está com você nessa noite. Jesus Cristo ainda está fazendo diferença nos dias de hoje. Agora, aqueles 2 homens tinham opção.
Antes deles, ninguém tinha opção. Mas a partir de agora, naquele momento, estava ali entre esses dois, que estavam condenados à morte, não tinha mais saída, eles iriam para o inferno, mas agora estava no meio deles um homem santo, sem pecados, que estava ali exatamente para dar opção: aceitar ou não aceitar o seu sacrifício. Nós conhecemos a história, irmãos. Um deles aceitou, não é? Um dos ladrões aceitaram. O outro não aceitou, um foi salvo, o outro não foi salvo. A salvação entra em uma pessoa quando o Espírito de Deus entra, quando a essência de Deus entra nesta pessoa, a essência de Jesus entra nessa pessoa. Jesus é uma opção, ainda hoje, para aqueles que estão, porventura, condenados. E quando digo condenados, além da condenação eterna, eu falo talvez de uma área da sua vida. Tem gente que em alguma área da sua vida já está destruída, por conta das suas próprias atitudes mesmo. Ou talvez não, mas você olha para alguma área da sua vida, seja ela material, seja ela sentimental, seja ela emocional. Talvez um diagnóstico de um médico dizendo: olha aqui o que aconteceu, está acabado para você. Talvez um juiz que determinou alguma coisa e disse: olha, é isso aqui, a sentença está dada. E isso reflete no teu coração e você diz assim: puxa, não tem mais jeito. Talvez no seu trabalho, alguém que fez alguma coisa e agora acabou e você está até a ponto de perder o emprego e não tem mais jeito. Alguma área da sua vida está condenada ao fracasso. As palavras de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, nesse lugar chamado Gólgota, ecoam ainda hoje nas nossas vidas. Quando aquele homem, que agora tinha uma opção, antes não tinha, mas agora tinha uma opção, tinha ali um brilho, tinha ali uma glória, tinha ali um esplendor, brilho, glória e esplendor que estão neste lugar, nessa igreja, nessa noite. Porque o próprio Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora tinha uma opção ali. Não precisava mais ser condenado, não precisava mais morrer. A área da sua vida não precisa mais estar condenado. Você precisa fazer essa opção por Jesus. Aquele homem estava condenado ao inferno. De repente ele olha para Jesus, para o brilho da face de Jesus. E ele olha e diz assim: Senhor, eu não te conheço muito bem, mas por favor, lembra de mim quando você entrares no teu paraíso. Jesus, diferente de tantas outras pessoas, Jesus, diferente daquele governo romano, Jesus, diferente daquele outro companheiro que estava lá do outro lado, que xingou ele por causa daquela decisão. Jesus, diferente de toda a família daquele homem que talvez tivesse até abandonado ele. Ele podia muito bem, Jesus, que era o santo, não havia pecado nele. Ele podia apontar o dedo para aquele homem quando disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Ele podia dizer: mas isso aí é consequência mesmo. Olha, isso aí é tua vida mesmo, ninguém mandou, né? Como as pessoas fazem para nós hoje, não é verdade, irmãos? Quantas pessoas, e às vezes até nossos familiares, olham para nós e dizem assim: quem mandou, né? Você está só colhendo o que você plantou. Isso não deixa de ser verdade, mas isso não precisa ser definitivo. Quando Jesus está na causa, quando Ele é a opção, e nós fazemos a opção dEle, não, as condenações desse mundo não são mais definitivas. Diferente de tantas pessoas ali, aquele homem que tinha a condenação de todos, Jesus olha para ele, diante daquele rogo dele, diante daquele clamor dele: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim. Talvez ele falou isso mais para desabafar. Talvez ele tenha dito isso, mas ficou esperando uma reprimenda de Jesus. Quando o Filho de Deus, o homem mais amoroso de toda a história da humanidade, olha para ele, encara, coloca os seus olhos dentro dos olhos dele e diz assim: há esperança para você. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso.
Ele não mandou o homem fazer um cheque. Ele não falou para ele fazer nenhuma declaração. Ele não pediu nenhum preço para ele pagar por causa daquela salvação, porque o preço estava ali mesmo. O pagamento estava ali, era o próprio Jesus Cristo. E ele não pediu nada em troca. Ele simplesmente disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso? O que o ser humano perdeu lá no paraíso do Éden? A intimidade com Deus, esta conversa com Deus, esta certeza do Deus Criador está do seu lado. O ser humano havia perdido isso. E é isso que Jesus ofereceu para ele. E quando faz para ele, faz para toda a humanidade. O texto é profético. O texto, ele caminha além das linhas geográficas e temporais daquela época. O texto abrange todos nós hoje. A fala de Jesus reverbera ainda hoje nesse lugar. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esta área da sua vida que estava condenada, este assunto que você já acha que não tem mais jeito, escute, eu estou sendo boca de Deus nessa noite para você. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu vou dar um jeito nisso. Não há condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, diz a palavra de Deus. Só que agora, a única coisa que precisamos fazer é acreditar, é crer. E aquele homem acreditou. O outro, porém, não acreditou. Não me importa o futuro desse outro. Mas como disse, este evento e essa visão da cruz, ela reverbera ainda hoje nas nossas vidas. Eu vim aqui hoje para falar para algumas pessoas e falar com algumas pessoas que porventura acham que uma área da sua vida já não tem mais jeito. Você já tentou tudo. Talvez aquele homem ali ele tenha roubado pessoas porque ele não tinha mais jeito. Mas ninguém compreendia. Talvez até se justificaria o que ele tinha feito, eu não sei. Mas talvez até, se fôssemos conversar com ele antes dele estar ali, ele diria assim: olha, eu estava com fome, por isso que eu roubei. Pode ser. Ou pode ser, trazendo para os dias de hoje, que ele diga assim: olha, eu estava tão desesperado, que eu acabei fazendo uma falha, um erro. Eu fiz sim, mas e agora? Agora está condenado. Trazendo para os nossos dias, é isso. Eu vim aqui para falar com algumas pessoas que porventura estão se sentindo condenadas, que estão se sentindo no fim da linha, em alguma área da sua vida, talvez não todas, mas em alguma área da sua vida, alguém determinou uma condenação. Talvez um médico, talvez um juiz, talvez uma pessoa, talvez um familiar seu tenha dito, assim como meus familiares em algum momento disseram isso: esse não vai dar nada, esse vai ser um marginal. Talvez algum familiar seu, por ignorância, por falta de entendimento lá atrás, um avô, um pai, um bisavô, tenha lançado uma maldição sobre a sua vida. E você vive debaixo dessa maldição até hoje. Eu quero dizer para você, esta noite é uma noite de libertação. Essa é uma noite de quebrar grilhões, essa é uma noite de quebrar essas cadeias e romper com essa maldição. Porque Jesus Cristo desceu da cruz e no terceiro dia Ele ressuscitou. Ressuscitou para dizer: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco lá na igreja do Mauá, às 9h da noite. Louco para terminar esse culto, esse pastor não para de falar, mas eu vou estar com vocês lá. Eu não abro mão de vocês. Talvez você seja um desses que até a tua família abriu mão de você. Talvez você seja um desses ou uma dessas que foi largado pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe. Talvez você seja um desses que não teve amor, carinho de pai ou de mãe. Mas eu quero lembrar você que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a voz de Deus, ela diz assim e ecoa até hoje: se o teu pai ou a tua mãe te abandonarem, todavia eu não me esquecerei de ti. Essa é a palavra de Deus que ecoa na eternidade até hoje. Ainda estamos na época da graça, ainda estamos na dispensação da graça. Creia, e se você crer, verás a glória de Deus. Essa é a palavra. Curve a sua cabeça, aí mesmo onde você está. Eu queria que você fizesse nesta noite, primeiro que você fizesse uma reflexão sobre a sua vida.
Por que será que Deus te trouxe aqui nessa noite? Não é sem propósitos. Por que será que Deus permitiu que você estivesse aqui nesta noite? Uma das razões, eu quero lhe dizer, Ele não desistiu de você. Por mais que você mesma tenha desistido de você ou de algumas áreas da sua vida, Ele não desistiu de você. Por isso, Ele te trouxe até aqui nessa noite, como um exemplo e como um símbolo do amor dEle por você. Se Ele tivesse desistido de você, você teria parado na primeira barreira dessa semana para vir aqui nessa noite. Se Ele tivesse desistido de você, talvez o convite do vizinho para ir em outro lugar teria tido efeito. Mas tudo nessa noite converge para você e Deus. Espírito Santo de Deus, vem sobre esse lugar. Espírito Santo de Deus, eu invoco a tua manifestação. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor meu Deus, aquilo que era da minha parte enquanto ser humano, eu fiz de cima deste púlpito. Eu preguei a tua palavra. Eu transmiti a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, para trazer a estas pessoas que aqui estão. Mas Senhor, eu declaro que eu não posso passar daqui. Eu não tenho poder para mudar pessoas. Eu não tenho poder para mudar a história da vida dessas pessoas. E é por isso que eu dependo do Senhor. Pai, toma pela mão dessas pessoas agora. Principalmente, meu Deus, dessas que estão desistindo. Principalmente dessas que já tiveram um veredito de condenação em alguma área da sua vida. Estão angustiadas, desanimadas com alguma coisa. E talvez essa angústia e esse desânimo, eles não saibam nem por quê, simplesmente uma tristeza no seu coração. Eu sei, é a falta do Senhor na vida deles. Pai, eu lhe peço, venha com poder e com infinita misericórdia, tratando, Senhor, curando as feridas e colocando as coisas no lugar de novo. Eu oro por cada um desses, Senhor, que tem uma condenação proferida, e às vezes condenação por si próprio, dizendo: eu não tenho mais jeito, eu não sou bom, eu sou ruim, eu sou péssimo, eu não sou bom nessa área. Senhor, a condenação dos outros nos ferem, mas as nossas condenações a nós mesmos ferem ainda mais. Se alguém aqui está se condenando a si próprio, desistindo de si, Espírito Santo de Deus, eu rogo a Ti que transforme esse lamento em baile, essa tristeza em alegria. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Enquanto nós cantamos, você medita. Desde quando me levanto e faz acordos com Deus aí. Eu me deitar, faça pactos com Ele. Eu cantarei da bondade de Deus. Oh, Espírito, és fiel em todo tempo. Deixa Deus falar com você, irmão, vai. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Coloque-se em pé agora na presença de Deus, vai, meu irmão, coloque-se em pé. Coloque-se em pé como homem, e eu lhe falarei como Deus, que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Diga isso pra ele, irmão, diga isso pra ele, declare, vai. Eu sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo.
qualquer maldade do mundo é inferior, infinitamente inferior à bondade do nosso Deus. A sua bondade é eterna, a sua bondade excede todo o nosso entendimento. Não conseguimos compreender a bondade do nosso Deus, que pode perdoar pecados. Neste momento, é o momento da Santa Ceia, é o momento de celebrarmos como a palavra de Deus nos falou a respeito de um símbolo, que é exatamente o momento da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Este fato mudou todas as coisas. Agora, você e eu temos opção de não permanecermos desta forma. Mas o mais importante ainda, irmãos, a respeito disso, é que nós hoje podemos olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, eu sei que eu estou errando, mas eu não consigo sair. O apóstolo Paulo diz assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo eu já fiz. O próprio apóstolo Paulo dizendo isso. Sabe qual é a grande chave para nós, e através da cruz do Calvário nessa noite? É assim, ó: esforça-te, tem bom ânimo, que eu lhe ajudo. Até naquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor vem e diz assim: eu vou pegar você pela mão e eu vou lhe ajudar, porque não tem ninguém na face dessa terra que ame mais você do que Ele. Foi Ele que te formou, foi Ele que fez você. A Bíblia diz: quando tu eras ainda uma substância informe no ventre da sua mãe, eu já lhe conhecia, eu já te chamava pelo nome, eu já tinha todos os dias da tua vida escritos num livro, e se você quer saber, até todos os fios de cabelo da tua cabeça, eu já sabia. Não tem ninguém que te conheça melhor do que esse Deus, e Ele está aqui nessa noite, fazendo esse apelo a você: venha para mim, decida, apenas decida, e deixe o resto com o Espírito Santo de Deus. Ele vai pegar pela sua mão e Ele vai te guiar em toda a verdade. Amém? Olha que o apóstolo Paulo nos fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui estamos, meus irmãos, mais de 2000 anos após Jesus proferir essas palavras, na última Santa Ceia, na última ceia que Ele participou com os seus discípulos, ainda chamada de Páscoa dos judeus. A partir dali, não seria mais chamada de Páscoa, mas assim de Santa Ceia do Senhor, aonde aquele cordeiro que os judeus tinham não fazia mais sentido, porque ali com ele estava o próprio Cordeiro de Deus, que seria morto depois de alguns minutos e seria oferecido como sacrifício ao Deus Criador, para que tudo se cumprisse. Nesta noite, eu e você temos a honra e o privilégio de assentarmos com Jesus nesta mesa, assim como Ele estava sentado com os 12 discípulos há 2000 anos atrás, participando deste ritual. E Ele disse: todas as vezes que vocês fizerem isso, isso se tornará um símbolo, e vocês estarão anunciando a minha morte e a minha ressurreição, até que eu retorne novamente, para colocar esse mundo em ordem novamente. Acredite, Jesus Cristo vai voltar. Acredite você ou não, Ele vai voltar. Aceite você ou não, Jesus Cristo vai voltar. Entenda você ou não, Jesus Cristo vai voltar e vai estabelecer o reino eterno dele nesta terra, e vai nos governar com todo o amor e com toda a santidade que sempre quis fazer da sua criação.
Eu convido você a participar. Quem pode participar da Santa Ceia são aqueles que entenderam isso e aceitam. Não é perfeição, não se fala disso, irmãos. Não se fala de perfeição. Se fala de aceitar e de dizer: Senhor, eu quero. Como aquele moço na cruz, ele disse: eu quero, Senhor, eu te aceito, lembra de mim. E no mesmo instante, ele foi salvo. Pastor, mas eu estou errando, eu não posso participar da Santa Ceia hoje. Jesus morreu exatamente para isso, irmãos, para que ninguém precisasse dizer isso. E eu costumo dizer aqui, lembra? Quanto tempo leva para Deus te perdoar? O mesmo tempo que leva para você se arrepender. Pode durar um segundo apenas. Se tem alguma coisa que você precisa consertar com o Senhor, faça isso nesse segundo. E aproveite a bondade do Senhor na sua vida. Assente-se na sua cadeira, mais uns instantes. Os irmãos vão entregar para vocês, vocês permanecem. Logo em seguida vamos consagrar os 2 elementos. No Getsemane foi que meu Jesus orou, Isso, enquanto isso, se vai entregando ao Pai. medite no sacrifício que ele fez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu rosto a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo
Coloque-se em pé na presença do Senhor. Porventura, alguém que gostaria de participar e não chegou até você? Alguém? Todos? Amém. Graças a Deus por isso. Nós vamos... A Santa Ceia não é da Igreja do Evangelho Quadrangular. A Santa Ceia é do Senhor. Portanto, todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor são convidados a participar conosco deste ato tão especial para todos os cristãos na face da terra. Eu queria que você erguesse esses dois elementos para cima. Nós vamos consagrar e logo em seguida vamos participar. Obrigado, Deus, por esse privilégio, Pai, que o Senhor dá a nós, ó Pai, de estarmos, Senhor, na Tua casa. Pai, agora, Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha consagrar, Senhor, esses dois elementos que estamos levantando ao alto, Pai querido. Esse pedaço de pão, Pai, que representa, Senhor, o Teu corpo, que foi moído na cruz do Calvário, em favor de mim e em favor de toda a humanidade, Pai querido. De semelhante modo, Pai, que o Senhor venha, Senhor, abençoar esse suco que representa o Teu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário, Pai. Nós, imerecedores, mas mesmo assim, o Senhor se fez maldito por nós lá naquela cruz e morreu em favor de nós. Pai, agora, Pai, nós não estamos, Senhor, tristes, mas estamos felizes, ó Pai, porque estamos celebrando não a Tua morte, mas a Tua ressurreição, Pai querido. Pai, vem, Pai, com Teu poder e com a Tua autoridade, abençoar esses dois elementos, em nome de Jesus. Amém e amém. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, podeis participar todos. Da maneira que melhor lhe convier, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar sentado, de pé. Mas nesses minutos seguintes, apenas agradeça a Deus por este sacrifício. Não peça nada nesta oração, apenas agradeça. Pai, eu quero te amar. Enquanto você levanta, tocar o teu coração. Quando você se levanta, você simboliza o levante de Jesus Cristo daquele túmulo. Levante-se, ressuscite, restaure seus sonhos, renovação. A partir da ressurreição, tudo se fez novo. Agora é só adorar, é só adorar. Engrandeça o nome dele.
amanhã. E as lutas vão ser todas vencidas em nome de Jesus Cristo. Adoramos a Ti, Senhor, porque Tu és eterno. Adoramos a Ele na beleza da Sua santidade, na eternidade da Sua grandeza. Não há outro maior do que Ele. A garantia para a nossa felicidade é a ressurreição de Jesus Cristo. Se você for lá na Índia, você vai encontrar um túmulo dizendo assim: aqui jaz Siddhartha Gautama. Ele está morto, o criador do budismo. Se você for lá na Arábia, em algum lugar próximo da Meca, você também vai encontrar um túmulo dizendo: aqui jaz Maomé, o precursor da religião dos muçulmanos. Se você for em algum lugar da França, você também vai encontrar um túmulo lá, ou de dois irmãos, Williams, que foram os precursores do espiritismo. Mas naquele túmulo dirá: aqui estão esses homens, aqui jaz esses homens. A diferença dessas religiões, a diferença desses homens líderes para Jesus Cristo, é que se você for lá em Jerusalém hoje, no túmulo de Jesus Cristo, você vai encontrar o túmulo lá, mas os dizeres serão diferentes. Ali está escrito: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. E essa é a nossa garantia. O nosso Deus não está morto. O nosso, aquele que nos criou, Ele está conosco todos os dias. Ele disse isso: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No pior dia da sua vida, Ele vai estar ali, controlando, para que aquele pior dia se transforme ali na frente no melhor dia da sua vida. Porque Ele pode fazer isso e ninguém mais pode. Acredite, Deus transforma o lamento em baile. A tristeza dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aplauda mais uma vez a Ele, a essa ressurreição, a essa verdade, e a Ele que está conosco nesse lugar. Aleluia! Glória a Deus! Novamente nós agradecemos a todos os nossos visitantes. Fiquem bem à vontade, essas portas estarão sempre abertas. Fernando, Elisiane, Thomas, gratidão por vocês, pastores Maurício e Nete. Quando der, dá uma passadinha aqui também. Sua família também estiver passando. E se não entrar, se passar ali na BR, só estende a mão aqui, fala assim: Deus, lembra daquele bando de louco lá? Só abençoa eles. Faz isso, Deus já vai ouvir, irmãos. Eu acredito nessa grandeza de Deus e nessa eternidade de Deus de uma forma que é imensurável. O amor dele é imensurável, de verdade. A todos que estiveram conosco, tenha certeza, essa semana será uma semana maravilhosa para todos nós, porque nós estivemos na presença daquele que pode todas as coisas. Olha, aqui eu queria mencionar que por esses dias esteve internada a Eni, né? Passou uma boa, né, Eni? E ela então já acionou alguém, que a filha que veio, falou conosco, e nós oramos, temos um grupo na igreja, e nós começamos a orar. Está aqui a Eni, feliz, alegre, contente, sorridente, né? Passou pelo vale da sombra da morte, mas porque Ele vive, posso crer no amanhã, não é? Também a Jéssica, filha da Hilda, né, Hilda? Também passou uns perrengues aí essa semana, correu para o nosso grupo de oração. Irmãos, vamos orar. Está aí a Jéssica, sã e salva, louvando ao Senhor, porque Ele vive também. Pode uma salva de palmas também, irmãos? Graças a Deus por isso. Quero lembrar as mulheres que participaram da célula, né? Ao término do culto, vão aqui do lado, que a Amanda é a nossa jornalista oficial, né? Eu já estou dando e também fotógrafa, né? Ela vai tirar foto das mulheres aqui da célula, né, Elisane? As mulheres já sabem o que é isso. Então, não esqueçam,
corram ali para tirar foto, para nós fazer um final de ano bem bonito aí. Irmãos, você também, a essa oração final, você pode colocar alguém que você precisa interceder, talvez alguém que esteja enfermo ou passando uma dificuldade. Esse é o momento que nós vamos fazer uma oração intercessória por todos vocês e todos os que lembram de alguém que precisa de intercessão. Se você quer interceder por alguém nesse momento, coloca a mão no seu coração. Pai, nós estamos muito felizes com o Senhor, porque o Senhor tem sido muito mais do que aquilo que nós esperamos. E agradecemos a Deus porque o Senhor tem sido bom para conosco e nessa hora nós intercedemos por essas pessoas que estão com a mão no coração, lembrando de alguém, Senhor, agora, que precisa da Tua intervenção divina. Senhor, talvez na área de cura física, alguém está intercedendo por alguém que está hospitalizado ou que está acamado. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus que ainda cura, e nós rogamos a Ti e clamamos a Tua cura nesta semana por esta pessoa que está sendo intercedida, para que nós vejamos a Tua glória, porque nós cremos no Senhor. Pai, se for uma questão financeira, se for uma questão familiar, emocional, seja lá o que for, nesse momento nós também pedimos a Tua graça e a Tua intervenção, rogando que as Tuas mãos estejam sobre esta causa, para que haja solução e o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Estenda Tuas mãos em direção à sua casa agora, vamos abençoar o Teu retorno. Se você não lembra onde está a tua casa, levante a mão para cima, porque nós vamos morar no céu, né? De qualquer forma, a nossa casa é o céu. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite tão alegre, tão feliz. Obrigado pelos nossos visitantes. Pedimos uma bênção especial sobre eles e sobre todos nós. Obrigado pelos hinos que foram cantados. Obrigado a Deus pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. E agora nós vamos para os nossos lares e eu rogo a Ti que nos leve até lá guardados e protegidos pelas Tuas potentes mãos, livrando-nos de todo e qualquer acidente, de todo o mal, ó Deus, em nome de Jesus. E que quando nós chegarmos na nossa casa, nós possamos levar daqui, Senhor, a Tua presença, de maneira que em cada cômodo do nosso lar, seja na sala, na cozinha, no banheiro, em cada cômodo nós possamos sentir a Tua paz e a Tua presença durante toda essa semana. Pai, nós vamos amanhã, começa a semana comercial, e eu rogo a Ti também que vá conosco, aonde pisar a planta dos nossos pés, que o Senhor nos dê por herança. Pai, eu declaro nesta oração, que esta semana será uma semana abençoada, será uma semana milagrosa, será uma semana de resposta, em nome de Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com as nossas famílias e com todo o povo de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe.